Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai continuar aqui, né? Este vídeo, ele é praticamente uma continuação do vídeo que eu lancei segunda-feira, tá? Eu fiz um vídeo, para quem não viu, explicando, né, como é que funciona este indicador aqui, ó, o JB Index LDF, tá? Leitura de fluxo, né? Então ele é um indicador que ele faz leitura de fluxo. Ele é um leitor, né, de fluxo. Então lá eu explico direitinho, né? Como que ele funciona, o que são essas barras verdes, barras vermelhas, por que tem, né, barras com cores diferentes, né? Então, né, tem barras com cores mais chamativas e outras não, né? Outras com umas cores mais apagadas. Então tá tudo lá, tá? Eu vou deixar na descrição este vídeo que eu fiz, porque ele na verdade, o vídeo de hoje, né, é complementar aquele vídeo que eu fiz. Beleza? Então não vou entrar, né, em nenhum detalhe do indicador, assim, né? Lá tá toda a parte teórica para quem quiser entender um pouco mais sobre fluxo, né, como é que funciona, a leitura de fita, né, o tape reading. Assista lá o vídeo que é bem bacana e vocês precisarão, né, ter assistido aquele para entender esse aqui direitinho. Então agora a gente vai falar do robô, tá? Então, lá naquele vídeo eu expliquei que este indicador seria, né, o coração do robô, seria a parte operacional em si do robô, e aqui a gente vai ver então o robô. Beleza, pessoal? Primeira coisa, né, só para não esquecer, a gente precisa deixar a nossa plataforma atualizada, ok? Então a gente clica aqui em ajuda, vem em procurar atualizações e muda de versão estável para versão beta. Inclusive, olha só, acabou de aparecer aqui que eu tenho, né, uma atualização, ok? Você clica aqui em atualizar, vamos até atualizar, né? Ele vai aparecer essa barrinha, ó, e ele demora um pouquinho, né, para começar a encher. Depois que ele começa, né, ele vai rapidinho, né? Olha só. Começou a encher, ele vai embora, tá? Obviamente isso aqui vai depender, né, da sua conexão de internet, mas é bem rapidinho, pessoal. Já está atualizando. Ele vai terminar aqui e ele vai pedir, olha, pra gente reiniciar a nossa plataforma, tá? Vocês precisam reiniciar, ok? Eu não vou fazer isso porque eu estou gravando o vídeo, então eu vou reiniciar depois. Plataforma atualizada e reiniciada, pessoal, a gente vai agora baixar, tá, o arquivo do robô. Então no link aí na descrição, tá, tem quer dizer, na descrição tem o link para você, né, ser redirecionado aqui para a página do Google Drive, onde você vai baixar este arquivo aqui, tá? JB LDF, né, leitor de fluxo free, ok? Onde que vocês baixam, pessoal? Qual o botão que vocês apertam? É aqui, ó, este, tá? Nenhum outro local, tá? Só ali. Tanto que quando você passa o mouse aqui, ó, aparece a opção de fazer o download, ok? Você clica, faz o download, salva o arquivo aqui em alguma pasta do seu computador, né? E a gente vai prosseguir então com a instalação, ok? Então você já baixou, né? Você já atualizou a plataforma, você já baixou o arquivo. Agora a gente precisa puxar o arquivo para dentro do nosso Profit, né? Como é que a gente faz isso, pessoal? Vem aqui em estratégias, tá? Automação, não, desculpa, estratégias. Aqui, ó, importar barra exportar, tá? Automação a gente vai ver depois. Importar barra exportar. Ele já vem aqui selecionado importar, ó. Você clica nessa pastinha amarela e ele vai ser, né? Aí você vai ter que procurar, né, onde que você baixou o seu arquivo, tá, pessoal? Só um minuto. Prontinho, já achei o meu aqui, ó. Então tá aqui, né? Clico aqui embaixo em abrir. Ele vai vir para essa tela, né? Vai aparecer aqui que o robô tá listado aqui na aba de disponíveis, né? Você clica neste primeiro botão, ele vem para a aba de selecionados. Você clica em importar, dá OK e confirma e pronto. O robô já vai estar dentro do seu Profit, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos entender agora como é que funciona o robô, tá? Vamos colocar aqui primeiro uma regra de coloração, tá? Só para a gente ter acesso às informações do robô. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer candle, inserir regra de coloração, eu vou em mais e pesquiso, né?
pelo robô. Aqui, ó. Então, vou colocar a versão free. Vou dar OK. Pronto. Ele está pintando ali, mas pessoal, não vamos ainda entrar nesse quesito, tá? Da regra de coloração. Então a gente colocou a regra de coloração aqui, pessoal, só para ter acesso, tá? Às propriedades do robô, para a gente explicar, né? Quais são as configurações que ele usa, né? A gente já sabe que para ele fazer a entrada, ele vai observar, né, o fluxo de ordens, né? Como a gente conversou lá no outro vídeo. Ele vai usar isso como, né, um dos seus parâmetros, mas não é a única coisa, né? Ele tem outras configurações que você pode mexer, ok? Então vamos lá. Clicando com o botão direito, vamos em propriedades, tá? Eu vou falar aqui tudo que ele tem na versão free e depois na versão premium eu mostro quais são as diferenças, tá? Então, o começo aqui é padrão, né? É o horário que você quer que ele comece a fazer as entradas, né? E o horário que você quer que ele pare de fazer as entradas, né? Então, está configurado 9 horas. A partir das 9 horas ele já começa a analisar o gráfico para fazer as operações e ele encerra as operações às 17 horas, ok? Alvo final, pessoal, é um alvo em pontos, tá? Vocês alteram aqui, colocam a quantidade de pontos que você quiser como alvo. Alvo amplitude, tá? A gente vai ver um pouco mais depois quando for explicar, né, certinho o parâmetro de entrada, mas é o seguinte, de modo bem resumido. No candle que ele faz essa entrada, ele vai puxar, né, qual é o tamanho desse candle que ele fez a entrada, certo? Ele vai salvar, tá, o tamanho desse candle. Vamos supor que este candle de entrada aqui deu 200 pontos. Então, se você usar o alvo amplitude, tá, aqui tá 1, ok? Significa o quê? Que ele vai pegar esses 200 pontos, multiplicar por 1. Ou seja, beleza, eu quero, né, o tamanho do candle de entrada como meu alvo. Você deixa 1. Agora, não, eu quero usar o seguinte. Eu quero pegar o tamanho do candle de entrada e multiplicar por 2. Então, se ele tem 200 pontos, o meu alvo será de 400. Você simplesmente coloca 2 aqui. E você pode brincar com números quebrados, tá? Não tem problema nenhum. Então ele vai multiplicar, tá, o tamanho do candle de entrada pelo valor que você colocar aqui. Obviamente, se você deixar aqui zerado, tá? Alvo final. Deixou zerado, ele considera o alvo amplitude. Colocou qualquer número aqui, por exemplo 150, ele já passa a considerar, né, o valor que você colocou aqui e ignora, né, o alvo amplitude. Beleza? Stop loss, tá? É bem parecido. Qualquer valor que você colocar aqui, ele vai considerar como stop loss, ou seja, está configurado aqui 100 pontos, tá? E se você deixar zerado, ele vai considerar o stop nos últimos X candles. O que significa, pessoal? Vamos supor que este candle de entrada aqui, ó, tá? Essa barra aqui gigante. Vamos supor que foi feita uma entrada aqui e eu deixei o stop zerado, ok? Aqui no stop últimos X candles está 1. Significa que ele vai fazer o seguinte: ele vai analisar, né, qual é a mínima, né, do último candle, porque está 1 aqui, e ele vai colocar o stop na mínima desse candle. Se eu mudar aqui para 2, o que ele vai fazer? Ele vai analisar qual é a mínima dos últimos 2 candles, tá? Então ele vai pegar o candle de entrada mais o candle anterior, vai ver qual está mais baixo e vai colocar o stop aqui. Se eu colocar aqui 3, né, mesma coisa. Ele vai pegar esses 3 candles aqui, ó, candle de entrada, mais os 2 anteriores, e vai ver qual é a mínima, tá, desses 3 candles. No caso, seria aqui embaixo, ó, e ele coloca o stop aqui. E assim por diante, né? Tomem cuidado com isso, porque, né, quanto maior a quantidade de candles que você colocar aqui, maior a quantidade maior o tamanho do seu stop, ok? Então, isso é uma alternativa aí para quem não quer usar, né, um stop fixo. Tem essa opção de deixar o stop sempre na mínima ou máxima dos candles, né? Obviamente para venda é a mesma coisa, né? Então vamos supor que aqui foi uma venda. Se eu deixei o stop loss zerado e deixei a opção marcada aqui 1, o meu stop, né, na venda vai ficar aqui em cima, que é o candle que está analisado é só 1, né? Se eu aumentar para 2, aí sim ele vai pegar o candle de entrada mais o candle anterior, vai ver qual é a máxima e vai colocar o meu stop
um tique acima, beleza? Acho que não é difícil de entender, né? Vamos prosseguir. Break-even, tá? É padrão, né? Você vai definir uma quantidade de pontos. Quando esses pontos, né, forem atingidos, ele vai mover o seu stop, né, do local original para o ponto de entrada. Lembrando, vamos supor, né, que a gente entrou nesse candle aqui, nessa compra, e este candle aqui andou 100 pontos, tá? Beleza, atingiu 100 pontos. Ele não move o stop na mesma hora, tá? Ele vai esperar este candle que andou 100 pontos a favor fechar, para só então tirar o stop daqui de baixo e jogar para o ponto de entrada, ok? Então a gente tem essa limitação no profit ainda, mas tá aí, a opção tá aí, né? Querendo ou não, ajuda de vez em quando. Aqui, pessoal, foi o que a gente viu no vídeo passado, tá? São as configurações do nosso indicador aqui, ó. Quantidade de candles a ser analisado, né? Quantos candles a gente quer que o nosso robô vai analisar para fazer a entrada pelo fluxo. A porcentagem de agressão, né? Que é o que vai definir, né, essa coloração aqui. Se a gente vai usar uma média móvel, né, dentro do volume ou não. E se ela é, né, exponencial ou aritmética, ok? Basicamente isso. Então, o robô, do jeito que ele vem assim, ele vai ficar analisando puramente o fluxo, tá? Ele vai ficar fazendo o quê? Né? Ele está pintando aqui pra gente, né, alguns candles aqui, certo? Ele está analisando justamente o que a gente colocou, né? Aqui, ó. Quantidade de candles a ser analisado 1, né? Porcentagem de agressão 50% e sem volume. Então o que ele está fazendo? Ele vai ficar analisando nessa configuração original que está aqui, se a diferença entre a agressão de compra e a agressão de venda for maior ou igual a 50%, certo? Foi maior que 50%, ele vai fazer a entrada, ok? Então, aqui pintou, né? Entrou bastante fluxo de compra ali, dando condição. Quando fechou o candle, ele faz uma compra aqui em cima. Inclusive, a gente consegue, né, colocar uma estratégia de execução aqui para dar uma olhada, pessoal. O problema, deixa eu só rapidinho tirar aqui. Deixa eu cancelar, tá? Vamos colocar então a estratégia de execução. Nunca mais. E procurar, né, o LDF. Tá aqui. Beleza. Só que, né, a gente tá com alguns probleminhas aqui, ó. Tá vendo que ele tá fazendo umas entradas meio estranhas? Deixa eu até dar uma pausa aqui pra ajustar antes. Prontinho, pessoal. Já arrumei. Era só um ponto a mais que tinha ali no código. Eu tava fazendo uns testes, né, antes de gravar. Já achei aqui. Então, olha só, né? A gente colocar a estratégia de execução, a gente consegue ver, né, os pontos de entrada e saída do robô. Obviamente, né, aqui tá com essa configuração original, que não significa que ela é a melhor, tá? Tanto que ela tá com um alvo bem curto, olha só. Então fez uma compra aqui, saiu com um alvo de 100 pontos. Fez uma compra aqui, saiu com um stop de 100 pontos, stop bem curtinho também, ó. Fez uma venda, ó, tomou uma violinada, né? Olha só o stop, né? Só foi lá pegar o stop para depois cair. Então assim, o que ele tá fazendo, né? Quando a gente coloca no gráfico assim, né, puro, do jeito que ele vem. Ele vai fazer a pura, né, a leitura de fluxo, né, sem filtro nenhum, tá? Então ele pode, por exemplo, esse aqui é o gráfico, tá, do dia 27 de março, né, segunda-feira. E olha só, né, foi um dia totalmente lateral. Um dia lateral ele vai ficar nessa maluquice, né, de comprar e vender, comprar, vender, comprar, vender. Outra coisa aqui que também, né, a gente tem que levar em consideração. A gente está com um gráfico de 5 minutos, tá? Olha só. Gráfico de 5 minutos. Então, o gráfico de 5 minutos tem barras bem grandes, né? Em certos momentos. Tem que tomar cuidado com isso. Esse robô eu sugiro operar, né, com um tempo gráfico menor, tá? 1 minuto eu recomendo, ou até menos, tá? Testem, pessoal, esse robô aqui com gráficos menores, tá? Pode testar no gráfico de 30 segundos. Eu já testei também. É muito bacana, porque você vai pegar o fluxo, né,
naquele momento que está acontecendo ali, tá? Você não vai esperar uma barra de 5 minutos fechar, né? Depois eu vou dar um outro detalhe, tá? Explicar uma outra forma de vocês usarem esse robô. Mas vamos falar dessa aqui tradicional primeiro. Então, do jeito que está, ele vai fazer só a leitura de fluxo, tá? E vai entrar sem filtro nenhum. Se a gente voltar aqui nas configurações, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para cá. A gente tinha ido até configuração do indicador, né? Até aqui. Daqui para baixo, pessoal, a gente tem uma série de filtros para auxiliar, né, as nossas entradas, né? Que filtros seriam esses, né? São aqueles mesmos filtros, tá? De tendência que a gente tem usado nos últimos robôs, tá? Então a gente tem um alinhamento de médias, tá? O que seria isso? Um conjunto de 3 médias, né? Uma média curta, uma média intermediária e uma média mais longa, tá? Que teriam que estar alinhadas, ou seja, neste caso aqui, a média de 21 teria que estar acima da média de 34 e a de 34 teria que estar acima da média de 55 para só então o robô fazer compras, ok? Então seria um filtro que impossibilitaria, por exemplo, dele ficar, né, fazendo vendas quando essas médias estiverem alinhadas para cima, né? Ou fazendo compra quando as médias estiverem alinhadas para baixo. Então a gente pode aqui ligar, né? Usar alinhamento de médias? Sim. Quais são essas médias? Você define aqui e aqui embaixo você vai definir se elas são exponenciais ou aritméticas, ok? A gente tem mais um indicador que é muito usado, que é o MACD histograma. Então a gente pode usar ele aqui. As configurações dele, né, são bem básicas, né? Você vai definir uma média longa, uma média curta e um sinal, né, para o MACD histograma. E tem gente que gosta de usar uma média móvel dentro do MACD histograma, tá? Então a gente consegue colocar aqui também, né, essa opção, ó, MACD, média móvel período. Se você deixar 0, ele desconsidera a média móvel, ele vai considerar só o MACD. Se você colocar qualquer valor aqui, ele vai considerar essa média, né? Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu coloque uma média de 13 aqui dentro, tá? Então agora neste momento o MACD, né, ele só vai dar compra, só vai dar a condição de compra quando o MACD estiver positivo, ou seja, acima de 0 e acima dessa média de 13, tá? Lembrando, essa média de 13, né, é dentro do MACD, não é aqui no gráfico, tá? Ao mesmo tempo, uma venda, né, ele só vai dar uma condição de venda quando o MACD estiver abaixo de 0, estiver negativo, e abaixo dessa média 13, ok? Inclusive vocês podem, né, definir se essa média é exponencial ou não, né, aqui embaixo também. E aqui tem todos aqueles outros indicadores, né? Tem o DI mais, DI menos, né, que a gente pode ligar ou desligar. A gente define aqui o período dele, né, e define um gatilho, né? Então, o que é esse gatilho? Eu quero que ocorra uma compra somente se o DI mais de 14 períodos estiver acima de 25, certo? Esse número aqui vocês podem alterar, ok? Ao mesmo tempo, eu quero que uma venda ocorra se o DI menos estiver acima de 20, certo? Então, esse gatilho é para isso. O ADX é a mesma coisa, tá? Você vai definir um período, você vai definir uma média, você vai definir um gatilho. Esse gatilho, né, é a mesma coisa. Então ele só vai dar compra ou venda quando o ADX com essa configuração, né, que você determinar, estiver acima de 25 ou 20 ou 15, tá? Vocês vão poder alterar isso aqui. Um dos indicadores que eu mais gosto, né, o SAR parabólico ou Parabolic SAR, você pode ligar aqui também. Que a configuração dele, né, ele pede um fator e uma aceleração. O padrão é esse que está aqui, tá? Vocês não precisam alterar. Tem gente que gosta de usar o High-Low Activator também como filtro de tendência. Então você pode ligar aqui também e você vai definir, né, qual o período desse High-Low Activator. E para quem gosta de usar a VWAP diária, tá aqui também, né? Então se você ligar a VWAP diária, ele só faz compras acima da VWAP e só faz vendas abaixo da VWAP, beleza? Então estes são os filtros, tá? Então deixa eu cancelar aqui porque eu mexi em muita coisa
e vou fazer o seguinte. Eu vou ligar só o filtro de médias móveis para ver o que acontece, tá? Então a gente vem aqui, usar aqui, ó, usar alinhamento de médias, sim, beleza? Então ele está falando aqui média de 21, 34 e 55 exponenciais. Vamos ligar e vamos ver o que vai alterar na regra de coloração. Bom, olha só, a gente já não teve venda, né? Tá vendo que ele tá marcando venda aqui ainda, ó? Certo? Tá marcando venda. Por quê? Porque a gente só alterou a regra de coloração, tá bom? Então a gente precisa vir aqui, ó, clicar com o botão direito e vir agora nessa segunda opção e alterar, né, tudo que a gente alterou lá, tá? Porque aqui é estratégia de execução, tá? Então tudo que a gente mexer na regra de coloração, a gente tem que mexer na estratégia de execução. Então a gente vem aqui, usar alinhamento de médias, a gente liga e confirma, né? Está tudo certinho, está tudo igual, está ok. E agora provavelmente, né? Olha só, pronto. Agora o que ele está fazendo? Está mostrando pra gente a mesma coisa que a regra de coloração. Então deu uma compra aqui, foi pro alvo, deu uma compra aqui que estopou, deu uma compra aqui que estopou, deu uma outra compra aqui que estopou também, deu uma que foi pro alvo e assim por diante, né? Lembrando, né? A gente está num período lateral aqui e usando um gráfico muito grande, um gráfico de 5 minutos, ok? Então, por isso que não dá para levar muito em conta, né? Essas entradas aqui. A gente tem que fazer um ajuste fino para poder operar, né, com este robô. Mas vocês já viram que deu uma filtrada, né? Deu menos entradas do que antes. Então, vocês podem ir, né, ligando os indicadores aqui que vocês mais gostam e brincando, né, com as configurações deles, justamente para fazer o que? Para dar o mínimo de entradas no mercado lateral, né? Obviamente, se for essa a sua intenção. Se a sua intenção é simplesmente comprar quando entra fluxo de compra e vender quando entra fluxo de venda, beleza, você tira, né? Você não precisa dessas configurações aqui de tendência e faz o ajuste fino aqui, né? Quantos candles você vai analisar, né? A porcentagem de agressão, qual é o tempo gráfico que você vai usar, aí beleza, né? É uma outra perspectiva que você pode usar. Agora a pessoa que ela só quer comprar quando o mercado tiver em tendência de alta e vender quando tiver em tendência de baixa, aí sim vale a pena, né, vocês testarem, né, esses indicadores aqui. Esses são os mais usados, tá? Tem outros indicadores que também são de tendência, sim, tá? Mas, pessoal, esses aqui já são suficientes, tá? Quanto mais a gente complica, quanto mais a gente filtra, quanto mais coisas a gente coloca, pior fica, tá? No mercado financeiro, muitas vezes, o simples funciona melhor, né, do que a gente ficar tentando complicar, né? Então, às vezes a gente filtra tanto, né, as nossas entradas, que a gente acaba filtrando todas as entradas boas e acaba entrando justamente naquela entrada que vai dar stop, tá? Então, tomem cuidado com isso aí, beleza? Então, pessoal, como é que vai funcionar, né, as entradas do robô? Já deu para ter uma boa ideia aqui, né? Ele vai fazer o seguinte: ele vai analisar o fluxo de compra e venda, né, da mesma forma que a gente viu lá no vídeo anterior, tá? Assim que estiver dando condição, né, que estiver pintando verdinho ou vermelho, né, ou este vermelho aqui, e o box fechar, ele vai fazer uma compra, tá? No fechamento do box, né? Então a gente viu aqui que fechou na máxima, aqui já não fechou na máxima. Ele vai comprar assim que fechar, contanto que todos os indicadores que você selecionou lá, né, estejam dando condição junto com o fluxo. Então ele vai misturar, né? Ele vai juntar os seus indicadores de tendência com a agressão de fluxo que estiver entrando. Ele só entra quando houver uma confluência, ok? Se estiver entrando agressão de compra dessa forma aqui e os seus indicadores não estiverem, né, dando condição de compra, ele não entra, tá bom? Então por isso que eu falei dos filtros. Tomem cuidado, tá? Usem os filtros para tentar tirar, né, dessa lateralização aqui, ó, que acontece em alguns dias. Alguns dias não, né? Acontece na maioria das vezes. Tentem usar os indicadores para tirar, né,
o máximo de ruído aí dessas lateralizações. Mas cuidado para não colocar, né, filtros tão rigorosos para ele não dar entrada nunca também, né? Pode acontecer de você filtrar tanto que ele praticamente nunca vai fazer entrada. Beleza, pessoal? Então olha só com essa parte aqui, né, a gente já consegue fazer o seguinte. A gente já consegue rolar para trás, tá? E analisar, fazer um backtest visual, né, dessas entradas aqui. Olha só. Então, olha só, pessoal. Eu não tinha nem reparado. Olha isso aqui, ó. Tá? Um único filtro que a gente colocou, que é o alinhamento de médias, né? As médias 21, 34 e 55. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele simplesmente, tá, não entrou em nenhuma operação, tá? Por quê? Porque provavelmente quando deu o fluxo comprador ou vendedor, as médias não estavam alinhadas. A gente vê aqui embaixo no indicador, ó, pintando, né, a agressão de venda, agressão de venda, agressão de venda, agressão de compra, aqui venda, venda, e ele não entrou em nenhuma vez. Por quê? Por causa das médias, ok? A gente voltar aqui para trás, a gente vê também que houveram poucas entradas. Beleza, né? Um setup não precisa fazer tantas entradas assim. Inclusive aqui, ó, todas foram, não, tirando a primeira, né? Acho que o resto todas foram gain, ó. Deixa eu dar uma olhada, um zoom. Ó, tirando a primeira aqui, ó, que tomou um stop, o resto foi tudo gain, ó. Entrou aqui, saiu aqui. Entrou aqui, saiu aqui. Entrou aqui, saiu aqui. Obviamente, né? A gente está usando o stop curtinho de 100 pontos, né? Na configuração original. A gente pode alterar, né, para o alvo igual a amplitude, né, do candle de entrada. Então aqui, por exemplo, neste caso, o alvo seria este tamanho todo do candle aqui, tá? Ele jogaria mais ou menos aqui o alvo, né? O tamanho do candle. Obviamente ele vai fazer certinho lá. Ele vai, né, matematicamente, ele é matematicamente preciso, né, para colocar esse alvo aí. Ele não vai fazer que nem a gente, né, de medir no olho. Então assim, com essas configurações aqui, pessoal, a gente já consegue fazer o tal do backtest visual, né? Então já consegue rolar o gráfico para trás para dar uma olhada. Pessoal, uma dica, vocês estão vendo aqui que tem candles de várias cores, né? Tem candle branco, tem candle preto, tem candle vermelho fraquinho, o verde fraquinho, e tem aqueles outros dois que vocês já sabem que são os candles de entrada, né? O verde limão e o vermelho lá bem forte. O branco e o preto são minhas cores do Profit normal, tá? Sem regra de coloração nenhuma, certo? Branco positivo, preto negativo. Essas cores aqui indicam pra gente que os nossos indicadores que a gente colocou lá como padrão, né? Para filtrar, estão dando condição de venda ou compra, tá? Então, ou seja, nestes boxes aqui, ó, que estão vermelhos, significa que as três médias estão alinhadas para baixo, tá? Neste candle verde aqui, significa que as três médias se alinharam para cima, ok? E aqui, ó, as três médias se alinharam de novo para baixo. Ou seja, nesses boxes aqui, eles só não deram entrada porque não houve fluxo suficiente para fazer a entrada, ok? Mas eles estando verde e vermelho, significa que todos os indicadores que você colocou lá como filtro estão dando ok. Perfeito, pessoal? Para a gente não se perder, né? Porque realmente eu tinha esquecido de falar isso e né? Fica estranho, né? Muitas cores aqui que a gente não consegue identificar. Então olha só como tá difícil para fazer a entrada, né? Tá filtrando demais, sendo que eu coloquei só uma média. Mas isso, pessoal, é por causa do tempo gráfico, 5 minutos, né? E por causa daquela regra que eu coloquei da diferença, né? Olha aqui, ó, da diferença para agressão de compra, a diferença da agressão de compra para agressão de venda tem que estar maior que 50%. Ou seja, 50% é um número que não é sempre que chega, né? Ele pode até chegar durante a formação do candle, mas quando o candle vai fechando, né, ele acaba entrando em igualdade, né? E esse 50% fica difícil de ser atingido,
Olha só, né? Como, né, são poucos os momentos, né? E outra coisa, se a gente ligar o filtro de volume, aí que realmente as entradas serão mínimas, né? Eu vou colocar aqui o filtro de volume, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Clicar com o botão direito, propriedades. Lembrando que esse indicador aqui é o que a gente viu na aula passada, tá? Não é o do robô. O robô tem o indicador próprio dele, que é a mesma coisa, tá? Mas eu estou usando aqui a da aula passada, porque já estava configurado, né? Então vamos colocar aqui o volume. Vou colocar o volume de 21 exponencial, tá? Vamos aplicar. Então agora, olha só, né? Até as entradas, aqui, ó, aqui por exemplo deu uma venda, né? Aqui deu uma compra. Só que se a gente ligar o filtro, esse filtro no robô, ele não vai fazer. Por quê? Porque não tá, o volume não está chegando na média, né? Olha só. Então como esse indicador aqui não é o do robô, né? Então ele vai mostrar pra gente uma entrada e o robô vai fazer outra, beleza. Mas se a gente vier aqui, né, clicar com o botão direito, vir em propriedades e ligar também, né, a mesma coisa, ó, média volume período, colocar 21, colocar exponencial, dar OK, e a gente vai mexer também aqui no na estratégia de execução, né? Porque lembrando, mexeu em um tem que mexer no outro, né? Então vamos colocar aqui também 21, vamos colocar exponencial, vamos dar OK. Pronto, olha só. Agora, né? Ele não está fazendo nenhuma das entradas que ele tinha feito aqui, por quê? Porque o volume, pessoal, volume, ó, nessas entradas aqui estava muito baixo, estava abaixo da média que a gente determinou, ó, né? Então ele só vai pintar nesses casos aqui, ó. Isso aqui, né, lembrando, isso aqui eu já falei no vídeo passado, né? Só estou passando por cima aqui rapidinho para mostrar, né, as entradas do robô, os filtros que a gente pode fazer no robô. Mas tudo isso aqui, ó, então olha só. Aqui deu entrada, beleza. Por que deu entrada? Porque além da agressão de compra for pelo menos 50% maior do que a de venda, né, o volume passou da média. Ok? Então é mais um filtro. Olha aqui também, ó. Deu uma entrada, beleza. Por quê? Porque passou da média. Essa média, né, lembrando, totalmente editável, né? A gente colocou 21, mas pode colocar, né, o período que você quiser aqui. Ok, pessoal? Então tá aqui, ó. Essa é a parte, né, que a gente consegue usar aí para fazer um backtest visual bacana, né, de gráficos para trás. Vocês alterem aí todas as configurações que vocês quiserem, alterem os tempos gráficos, né, brinquem com um tempo gráfico menor. Vá lá mesmo, faz um teste no 30 segundos, pessoal. Porque, por exemplo, no 30 segundos, a gente pode usar isso aqui, ó. Deixa eu só procurar aqui, ó. Quantidade de candles a ser analisado, né? No gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, cara, a gente analisar mais de um candle, analisar um candle de 5 minutos já é ruim, tá? Para quem opera fluxo, porque são 5 minutos de dados, né? A gente quer mais ou menos pegar a hora que está acontecendo ali. A gente não quer analisar 5 minutos para trás, né? Obviamente, estou falando da minha opinião, né? Tem gente que pode, né, querer juntar, né, os dados de 5 minutos para trás e beleza. Só que, por exemplo, num gráfico de 30 segundos, se você colocar aqui 10, né? Que lembrando que 10 é o máximo que a gente consegue usar, tá? Ele consegue analisar no máximo 10 candles para trás. Num gráfico de 30 segundos, esses 10 candles que ele vai analisar vai dar 5 minutos. Só que você vai estar analisando os últimos 5 minutos de uma maneira, né, mais separada, né, em 10 candles, né? Você não vai estar analisando um único candle. Então você vai conseguir ver, né, o volume que entrou e a agressão de compra e venda a cada 30 segundos, tudo separadinho. Beleza? Então, pessoal, testem no 30 segundos, testem no 1 minuto, testem no 2 minutos, façam aí experiências para testar, porque vocês vão ver como é bacana, né? Eu já vi setup, tá? Eu já vi setup de gente que opera com fluxo que o cara tinha um gráfico de 30 segundos na tela dele. Inclusive foi uma das
inspirações aí para eu fazer esse robô, né? Foi quando eu vi lá o cara operando num gráfico de 30 segundos. E é bacana, porque realmente eu gosto de operar num minuto. Vou colocar aqui o gráfico de 1 minuto. Deixa eu pausar só para não demorar. Bom, o indicador já carregou aqui, já é o que interessa pra gente. Então, por que eu gosto do gráfico de 1 minuto? Porque eu tenho aqueles mesmos dados do gráfico de 5 minutos, só que separados em 5 candles, né? Eu consigo ver, ó, exatamente o momento onde entra a agressão de compra e a agressão de venda, né? Onde tem volume e onde não tem volume, né? Qual foi o minuto que deu o pico de volume e, né, os outros candles que são insignificantes, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Olha quanto volume que entrou aqui, né? Entenderam? Então eu gosto de usar tempos gráficos menores também por isso, para analisar melhor aquele fluxo que está entrando, né? De agressão, seja de compra ou seja de venda, beleza? Então, dica que eu dou para vocês é experimentem, tá? Experimentem bastante aí tempos gráficos que talvez vocês nunca tenham usado na vida. Então, pessoal, tudo que a gente viu aqui, ó, né? Essas configurações, elas são da versão free, certo? Obviamente que todas as funções tem na versão premium também. Então a gente vai ver agora, tá, as diferenças da versão premium para a versão free. E uma dica que eu vou dar, tá? Quando chegar lá na hora eu vou explicar direitinho, porque tem gente que tá errando muito nisso, pessoal. Então hoje, quando chegar lá eu falo, tá? Vamos lá. Vamos agora começar a ver, pessoal, as diferenças, tá? Então a gente vai ver aqui em estratégias, em automação de estratégias, e eu vou adicionar aqui, tá? Justamente a versão premium, pra gente ver o que tem de diferença, tá? Então, a gente vai colocar aqui EDF Premium. Pessoal, não se preocupem, tá? Eu tô passando correndo assim, porque tem já um vídeo que eu gravei que vai estar na descrição também, me ensinando como que você configura o seu robô, tá? E detalhado, né? Porque o que acontecia, né? Todo vídeo de robô que eu gravava, eu tinha que passar por esse tutorial, né? E às vezes eu passava correndo e esquecia de passar detalhes, né? Tinha coisa importante para falar que eu acabava esquecendo. Então assim, o que eu fiz? Eu peguei um dia, anotei tudo que tinha que falar e fiz um vídeo completo mostrando detalhe por detalhe de cada uma dessas opções, tá? E aí esse vídeo vai estar na descrição para vocês, né? Para vocês configurarem, beleza? Vamos lá, vamos ver o que tem de diferente, tá? Primeira diferença, né? Aqui tá tudo igual, beleza? Primeira diferença é que a gente consegue mudar o número de contratos, ok? Ou seja, na versão free você só consegue trabalhar com um contrato. Aqui vocês conseguem trabalhar com um número ilimitado, beleza? Inclusive vocês têm, né, a oportunidade de fazer parciais, quer dizer, fazer uma parcial, tá? Então, por exemplo, se eu quero entrar com 5 contratos, eu posso talvez fazer uma parcial com 3, né? E fico com 2 contratos para o final. Então, a gente vai ter a opção aqui para definir, né, obviamente, o alvo final em pontos, né? Igualzinho era antes, tá? Igualzinho na versão free, não mudou nada. Aqui a mesma coisa. O alvo amplitude, a mesma coisa. Aqui tem que estar zerado, né? Para ele considerar o alvo amplitude, que é o tamanho do candle de entrada. Beleza. Vamos deixar aqui sem ainda, só para ficar como estava. A gente tem a opção aqui, ó, do alvo parcial. Lembrando que aqui é só em pontos, tá? Aqui não tem a opção de deixar zerado para pegar amplitude. Não. Aqui é o seguinte. Você colocou aqui que quer fazer uma parcial com 3 contratos, você tem que definir aqui, né, a sua parcial. Então eu quero fazer uma parcial com 100 pontos e o meu alvo final vai ser com 200. Beleza, tá aí, tá configuradinho, ok? Aqui a gente já viu, né, stop últimos X candles, a gente já viu o break-even, a gente já viu, né, as configurações do indicador aqui de baixo, né, quantidade de candles, porcentagem de agressão, tudo certinho, não muda nada. Aí aqui vem, né,
aquelas configurações bacanas, né, que eu separo justamente para o pessoal, né, que contribui com o meu canal aí, né, se tornando membro. Então assim, o robô na versão free tá completo, tá? O setup dele tá perfeito, tá do jeito que eu imaginei. Só que o que eu faço? Né? Eu faço isso para todos os vídeos, todos os robôs, tá? Quem então já me acompanha há mais tempo sabe que eu faço isso. Eu crio, né, coisinhas para você modificar, né, ali na versão premium, né? Então são opções a mais ali que eu coloco para o pessoal testar, né? Então o que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente pode definir um tamanho máximo em pontos para o candle de entrada. Então, eu quero que o robô faça toda a análise de fluxo, tal, tudo certinho, porém, o candle de entrada não pode ser maior do que 300 pontos. Pronto, eu coloco aqui 300 e ele vai analisar. Se o candle de entrada tiver mais de 300 pontos, ele não entra, beleza? Assim como a gente consegue definir também um tamanho mínimo para esse candle de entrada. Então, beleza. Eu não quero entrar num candle com mais de 300 pontos, mas eu também não quero entrar com um candle, né, menor do que 80 pontos. Beleza, tá aqui, ó. Você consegue, né, definir isso também. E o detalhe, um dos mais bacanas, né, é que você consegue definir o tamanho mínimo que ele tem que ter de corpo, né? Que o corpo é a diferença da abertura para o fechamento. Por que essa opção é bacana? Porque você vai se livrar do robô entrar em doji, tá? O que é doji? São esses candles, não sei se você vai conseguir ver, né, mas tem um doji bem aqui. Aquele candle, né, que parece uma cruz, que a abertura e o fechamento dele são praticamente no mesmo ponto. Então você definindo aqui por exemplo, um candle que tiver que dar entrada, né, o candle de gatilho, ele tem que ter um corpo de pelo menos, sei lá, 60 pontos. Beleza, tá? Inclusive, vocês misturando, né, essas três opções aqui, vocês conseguem definir certinho, né, o tipo de candle que vocês querem fazer entrada, né? Se você quer fazer entrada só quando o candle tiver pouco pavio, ou se independente do tamanho do pavio, se você se incomoda ou não, você consegue definir tudo aqui, tá? Então, mexendo no tamanho do corpo do candle, com o tamanho máximo, com o tamanho mínimo, você consegue definir perfeitamente o tipo de candle que você quer fazer a entrada, beleza? Vamos lá, então já vimos aqui, né, essas três opções aqui. Essa outra opção, pessoal, eu já tinha colocado em alguns robôs, tá? Que é para você determinar um preço, né, um nível de preço, para ele só comprar quando estiver acima desse preço ou só vender quando estiver abaixo, né? O pessoal que opera lá com o Fabrício do canal Um Dentista na Bolsa sabe que, né, ele gosta de traçar todos os dias uma resistência principal, né, e um suporte principal. Seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, o índice está trabalhando aqui no 100.400, né? Então, se eu coloco aqui 101.000, ele não vai fazer nenhuma compra, tá? Enquanto estiver abaixo desse número, desse 101.000. Ele só vai comprar, né? Obviamente que vai ter que estar todas as condições, vai ter que entrar fluxo, os seus indicadores vão ter que estar apontando para cima e tudo mais. Porém, só ocorre a entrada acima do 101.000. Para baixo a mesma coisa. Então eu quero que ele só faça vendas abaixo dos 100.000. Então enquanto ele estiver trabalhando acima dos 100.000 pontos, tá? Que está aqui, ele não faz vendas, tá bom? E também não faz compras, por quê? Porque ele só faz compra acima do 101. Então enquanto ele estiver nessa região aqui, ó, ele não compra nem vende, tá? Então ele vai esperar passar dos 101.000 pontos para comprar e perder, né, os 100.000 pontos para vender. Obviamente estou falando em 100.000 pontos porque estou falando de índice, mas isso aqui é preço, tá? Você vai colocar o preço. Então tá falando de dólar, você vai colocar lá 5.347,5, ok? 5.400, entenderam? Ah, não, eu quero programar um robô para operar com ações. Beleza. Você vai colocar, sei lá, vale tá na faixa de 20 e poucos reais, né? Então você vai colocar, eu quero que o robô só compre vale acima de 23,48. Eu só quero que venda abaixo de 20
e 37. Beleza? Então, essa parte acho que já ficou, né, esclarecida. Aqui vem o resto das configurações que já tinha, tá? Então são os indicadores, né, de tendência aí que a gente pode usar. Beleza? Então eu acho que é isso, pessoal. Passamos por tudo já, né? Então o que a gente tem de diferença? Versão Premium, operar com mais contratos. Opção de fazer parcial, né? Você consegue definir o preço da parcial aqui em pontos. Você vai ter como definir, né, qual o tipo de candle que você quer que ele faça a entrada, ou qual o tipo que você não quer que ele faça a entrada. E você pode definir, né, níveis de preço que você quer que o robô compre só acima do preço X ou venda abaixo do preço Y. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se não ficou nada. Sim, ficou, pessoal. Ficou uma das coisas mais importantes, tá? Se a gente vier aqui para a entrada, a gente está vendo que tem essa opção, né? Modo de execução. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui vai fazer a diferença entre o robô funcionar ou não, tá? Então é o seguinte, todos os meus robôs até hoje, todos eles foram otimizados para esta primeira opção. Por quê? Porque a gente não tinha essa segunda opção, tá? A segunda opção surgiu há pouco tempo e, tá vendo aqui, ó, beta, está em versão beta, tá? Então está em testes, tem limitações, tem muita coisa que eu não gostei, tá? Ainda de... Tanto é que eu não otimizei nenhum dos meus robôs para operar ainda com esse novo modo de execução, né? Porém, este robô é diferente. Eu otimizei ele, pessoal, para ele trabalhar das duas formas, tá? Então, assim, como que eu recomendo usar ele? Eu recomendo testar primeiro dessa forma, tá? Realizar o envio de ordens no fechamento do candle, ou seja, ele vai esperar o candle fechar para enviar a ordem de compra ou de venda. Portanto, ele vai esperar a confirmação também, né? Se no fechamento daquele candle, se a agressão de compra ou de venda foi confirmada, ok? Se você mudar para cá, tá? Realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita, lembrando que você tem que fechar, eu aconselho tirar essa opção de baixo, tá? Então, se você for testar com isso aqui, o que acontece? Essa opção é mais bacana, tá? Se você vai operar com fluxo, porque ele não vai esperar o candle fechar. Tá vendo que ele fala, ó, realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. O que isso significa? Significa que se enquanto o candle estiver em informação, né? Então você está vendo lá, acabou de abrir o candle de 1 minuto. Aí você está vendo o fluxo dele entrando, fluxo de compra, de venda. Se em 10 segundos que o candle está em formação, né? Está em andamento, ele já atingir, né, a agressão de compra que você definiu ou de venda, e os seus indicadores estiverem dando condição na hora, ele vai comprar ali, tá? Ele vai comprar naquele momento, ele não vai esperar o candle fechar. O que é o perigoso disso? O perigoso é, né? O que é o perigo disso, né? O perigo é justamente você entrar ali na hora que o fluxo, né, apareceu, e quando aquele candle fechar, né, o fluxo ter igualado, né? Então, assim, o robô vai se comportar, são duas maneiras totalmente diferentes, tá? São duas maneiras para vocês testarem também. Lembrando, né? E se você colocar, né, quer dizer, se você colocar não, né? Você não consegue fazer um backtest visual deste exemplo aqui, tá? Isso aqui só vai funcionar você fazendo o replay de mercado ou, né, colocando para rodar aí na conta demo para você ver isso funcionando. Então, só, né, para fixar, ele vai entrar, pessoal, no momento que o candle ficar verde ou que ficar vermelho, tá? Ele não vai esperar fechar. Uma dica que eu dou, essa opção aqui eu acho mais bacana quando você estiver usando uma configuração aqui do indicador, tá? E do robô, para analisar mais de um candle, tá? Eu não acho bacana usar isso aqui
para quando você estiver analisando, né, uma barra só. Por quê? Porque normalmente quando essa barra abre, então acabou de fechar um candle de 1 minuto e abriu, né, um novo. Se você não colocar aquele filtro da média, né, para só entrar quando o volume bater na média, assim que entrar qualquer ordenzinha de compra ou venda naqueles primeiros segundos do candle, vai dar agressão, pessoal. Então, tipo assim, se o primeiro trade daquele candle for, né, um cara comprou 50 contratos, já vai dar uma diferença gigante, né, porque não vai ter nenhuma venda. Então o primeiro contrato que entrar já vai dar mais de 100%, né, de diferença de agressão, né, de compra para venda. Então ele sempre vai pintar de vermelho ou verde no comecinho que o candle abre. Então ou vocês usam o filtro da média, tá? Da média no volume, para ele só entrar quando essa média for atingida, né? Ou vocês usem isso aqui, tá? Com análise de mais de um candle, tá? Então eu quero analisar 3 candles para trás, beleza? Porque quando eu abrir esse primeiro candle, ele já vai ter os dados de 2 candles para trás, então não tem perigo de a primeira ordem que entrar pintar de verde ou vermelho, ok? Então só relembrando, é para este robô que você consegue usar isso aqui. Nenhum outro meu robô vai funcionar se você colocar aqui. Ele vai fazer entradas onde não deve, tá? Este é o único robô que eu fiz até hoje que eu otimizei para usar aqui esse envio de ordens, né? Quando a condição for satisfeita. Perfeito? Outra coisa, vai usar isso aqui, né? Vai usar essa nova função. Aqui, pessoal, em parâmetros, tá? Tanto na versão Premium quanto na versão Beta, tanto na versão Premium quanto na Free, o alvo final e o stop loss tem que estar em pontos, tá? Não pode estar zerado. Você não pode estar usando o alvo amplitude e nem o stop nos últimos X candles. Perfeito? Então, vai usar aquela condição lá de entrar quando a condição for satisfeita. Beleza. Alvo final tem que estar em pontos, stop loss tem que estar em pontos, senão vai dar problema, beleza? Então use com cuidado, né? Você pode usar desta forma aqui, como todos os meus outros robôs funcionam, sim, né? Esperando o fechamento do candle, é como a gente estava analisando no gráfico até agora, mas você pode tentar otimizar o robô usando, né, essa outra função aqui de esperar, né, a condição satisfeita. Beleza, pessoal? Nossa, falei demais. Então é isso, tá? Assistam lá o vídeo do indicador, tá? Lembrando que vamos lá, deixa eu só fazer isso aqui para finalizar o vídeo, pessoal. Eu tô com o indicador que eu fiz no vídeo passado, né? Separado do robô. Mas como eu falei para vocês, tanto, né, no começo desse vídeo, quanto naquele vídeo lá do indicador, o próprio robô já vem com esse indicador, tá? Então se a gente clicar em inserir indicador e procurar, né, LDF, ó, tanto a versão Free quanto a Premium, você pode inserir aqui, ó, e ele vem com o seu com o indicador igualzinho, tá? Vamos esperar só ele carregar aqui, pessoal. Deixa eu dar uma pausa porque o vídeo está muito grande. Pronto, abriu aqui. Só um detalhe, tá? Isso aqui acontece para todos os robôs que eu fiz que tem indicador junto. Acontece isso aqui que está acontecendo. Você tá vendo que ele está com uma coloração esquisita e não tem nada a ver? Por quê? Porque quando você adiciona, ele vem com uma regra de coloração e eu não sei nem de onde que ele tira isso. Então você tem que clicar com o botão direito, ó, e vir aqui em excluir regra de coloração. Pronto. A gente excluiu a regra de coloração. Agora ele está igualzinho, né, o indicador que eu tinha no gráfico. Beleza? Para você alterar ele, né, vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele vai ter um monte de parâmetros, né? Mas vocês só precisam alterar aqui, ó, quantidade de candles, porcentagem de agressão, média do volume e média do volume se é exponencial ou não, tá? Então aquele indicador que eu fiz, ele é resumido, tá? Só com essas 4 opções. Como ele já está incluído dentro do robô, né? Ele aparece todas as opções do robô, mas, né, não faz nem sentido mexer nisso ali.
Beleza, pessoal? Agora sim, agora completou. Agora acho que eu já falei de tudo, tá? Ficou na dúvida? Assista lá o vídeo de novo do que eu falo sobre fluxo, que eu ensino, né? Um pouco da teoria por trás do indicador. Ficou na dúvida de como configurar o robô? Assista de novo aí o vídeo que eu explico detalhadamente, né? Opção por opção, né? Da estratégia de automação, né? E prestem muita atenção na hora de configurar lá, né? Naquela parte de modo de execução, tá? Então testem lá o que vocês acharem melhor. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda, tá? Um abraço para vocês e até sexta-feira.